que a graça e a paz de Cristo estejam no seu coração nessa manhã. Que você possa desfrutar de um lindo sábado, apesar de frio, mas o Senhor pode aquecer o nosso coração. E você que está em casa, que Deus o abençoe, tenho certeza que o mesmo Deus que está aqui também está aí. Por isso que nós servimos e adoramos esse Deus tão maravilhoso que nos alcança onde quer que nós estejamos. Muito bom dia para você. É muito bom estar aqui vendo a igreja começando a encher. Olha, vocês estão lindos hoje. Que Deus abençoe você. Você está com sua Bíblia aí? Sim? Então, pegue a sua Bíblia e abra no livro de Salmo. Salmo 4, nós vamos aprender algo nessa manhã. Salmo de número 4. Eu peço que você não feche a sua Bíblia até nós terminarmos o sermão. Porque, vez ou outra, nós vamos recorrer às passagens que nós vamos ler para nós entendermos de maneira expositiva o que é que a palavra de Deus tem para nos dizer nessa manhã. Salmo 4. Você achou? Sim? Diz amém. Salmo de Davi ao mestre de canto com instrumentos de cordas. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Vamos fazer uma oração? Senhor Jesus, nós estamos com a Tua gloriosa palavra aberta. Queremos dizer para o Senhor que nós amamos a Tua palavra. Talvez não tanto quanto nós gostaríamos, mas nós aqui estamos, Senhor, para ouvir o Teu Santo Espírito falar ao nosso coração. Por favor, Jesus, torne nosso coração como um solo fértil, e que a Tua semente, a semente da palavra, possa frutificar e dar frutos dignos de arrependimento. Fale conosco, Senhor. Eu sei que eu sou um instrumento falho, cheio de pecado, mas eu louvo o Teu nome porque a Tua palavra, ela é gloriosa. A Tua palavra, ela é maior. Então, que o Teu nome, a Tua palavra, seja exaltada nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. O livro de Salmos é uma coletânea de 150 hinos de louvor do povo de Deus. Esse livro de Salmos, ele é dividido em 5 livros. Algumas Bíblias apontam essa divisão. Se você voltar aí no Salmo 1, você vai ver que logo acima está escrito assim, livro 1. Não está? O Midrash judaico, que é um comentário dos Salmos, ele aponta e diz que esses 5 livros de Salmos é uma comparação com os 5 livros de Moisés, com o Pentateuco. E é uma ótica fenomenal nós lermos o livro de Salmo com essa perspectiva. Assim como nós temos o nosso inário com cerca de exatamente 610 hinos, esse livro de Salmos, ele era o inário do segundo templo, aquele citado no livro de Esdras, a partir do capítulo 3. Mas não há nada que nos faça duvidar que, pelo menos, muitos dos salmos que nós encontramos aqui
era utilizado na liturgia do primeiro templo, que foi construído no ano 959 a.C. Portanto, esse livro de Salmos é um livro de canções, louvor a Deus, do povo de Deus. O livro de Salmos tem uma importância especial na Bíblia. Martinho Lutero descreveu esse livro como uma Bíblia em miniatura dentro da própria Bíblia. Um outro teólogo alemão do século XVI, Johann Arndt, ele diz que o coração é para o homem, os salmos são para a Bíblia. Os salmos, portanto, revelam o coração daqueles que seguem a Deus, daqueles que servem a Deus. O livro de Salmos descreve a maneira como essas pessoas expressam a sua fé, a sua dúvida. O livro de Salmos demonstra as suas vitórias, os seus fracassos e a sua esperança de um futuro glorioso prometido por Deus. Nesse livro, nós encontramos pessoas de todos os tipos. Pessoas nas circunstâncias mais variadas, clamando e louvando a Deus, confessando os seus pecados e procurando adorar o Senhor da melhor maneira possível e mais profunda. Não foi diferente do Davi, quando ele escreveu o Salmo 4. Depois dele fugir de Jerusalém, quando seu filho Absalão tentou usurpar o trono, e essa história você encontra lá em 2 Samuel, a partir do capítulo 15. Há uma ligação do Salmo 4 com o Salmo 3. Quando nós analisamos tanto um quanto o outro salmo, a sua palavra, a sua estrutura, nós conseguimos ver, é inevitável, que há uma estrutura, que há palavras que os unem. Enquanto o Salmo 3 é uma oração matutina, veja aí o verso 5 do Salmo 3, olha só o que ele diz. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Já o Salmo 4 é uma oração vespertina. Observe o que diz o verso 8. Em paz me deito e logo pego no sono. Aqui ele não descreve que ele acorda, como ele diz no Salmo 3. Então nós percebemos que o Salmo 4, Davi, ele escreveu na mesma circunstância de angústia, de aflição, quando ele se encontrava diante da carranca da morte, quando ele fugia do seu filho Absalão, mas ele não estava sem confiança em Deus. E como é maravilhoso ver como que Davi podia transformar a sua aflição, a sua dor, a sua angústia em uma canção. Eu não sei como você lida com a aflição, com a dor, com o pesar, mas Davi, quando ele se sentia angustiado, triste, aflito, ele pegava a sua harpa e ele fazia lindas canções. Que belo exemplo para nós. E nós vamos ver que neste salmo, a partir do exemplo de Davi, quais devem ser as nossas atitudes em tempos de crise. Como nós devemos enfrentar uma situação de angústia. Então, em primeiro lugar, quando eu e você passarmos por uma situação de aflição, de angústia, de dor, a minha e a sua primeira atitude deve ser orar a Deus. Olha só o que Davi, ele escreve no verso 1 do capítulo 4. Responde-me quando clamo, ó Deus, da minha justiça, na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Há uma pequena espécie de uma aranha muito peculiar que vive entre a Europa e a Ásia. Essa aranha chama-se Arginoreta aquática. Essa aranha, ela é a única que passa considerável parte da sua vida dentro da água. É lá onde ela vive. Então, de tempos em tempos, ela sobe até a superfície, ela toma um fôlego de uma maneira fenomenal,
ela faz uma bolha e com a sua teia, ela arrasta essa bolha que é maior do que ela e a fixa embaixo de uma planta, uma folha aquática. Então ela sai, vive o seu dia caçando, se alimentando, e quando ela precisa tomar um fôlego, ela entra nessa bolha, respira o ar que é lá de cima, que ela é envolta nessa atmosfera que é lá de cima, e ela sai então para viver o seu dia. Mas no final daquele dia, aquela bolha explode, perde todo o seu oxigênio. O que é que ela faz? Ela retoma, vai à superfície e refaz todo o seu ciclo. Sabe de uma coisa? Também é assim na vida espiritual. Quando volvemos nossos pensamentos na direção do céu, quando nós olhamos para lá para cima, para Deus, e buscamos a Deus, nós estamos respirando o ar que é lá de cima. Quando nós oramos ao Senhor, nós entramos nessa atmosfera e nós somos rodeados por ela. Então, ao longo do dia, nós continuaremos a respirar com esse ar espiritual da atmosfera celestial. Amigos, este ar, essa oração, é a respiração da alma. Precisamos dessa renovação periódica que a oração pode proporcionar. Assim como na nossa vida física nós dependemos da respiração para sobreviver, na vida espiritual nós dependemos da oração para continuar de pé. Orar é conversar com Deus, é você abrir o seu coração como se fosse a um amigo, e Deus é justamente isso, Ele é o nosso amigo. No verso 3 desse salmo, Davi, ele diz que o Senhor o ouve quando ele clama por ele. Ele tem essa convicção, o Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Você já parou para pensar no que significa uma oração respondida? Eu tenho certeza, assim como o sol vai nascer amanhã, que em algum momento Deus já respondeu à sua oração. Sim ou não? Posso ver algumas mãos levantadas que você já teve alguma oração respondida? Glória a Deus por isso. Você já parou para pensar no que isso significa? No que significa uma oração respondida? Significa que o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus, de todo o universo, Ele se importa com você de maneira pessoal. Entre as mais de 7 bilhões de vozes, Ele não confunde a sua. Ele ouve, Ele se importa com você. É por isso que nós somos teístas, porque nós acreditamos em um Deus que se importa com a gente de maneira pessoal. Ainda que Ele seja transcendental, Ele mora no seu alto sublime trono, mas Ele também é imanente, Ele mora no nosso coração, está aí com você, e Ele ouve as suas orações quando você chora, quando você clama, ainda que você não perceba essa resposta de Deus da maneira como você deseja e no tempo que você quer. Deus, Ele ouve a sua oração. Por isso que Davi ele fala, Deus me ouve quando eu clamo por Ele. Então, amigos, qual é a sua primeira reação quando você passa por um momento de crise emocional? Qual é a sua primeira atitude quando você passa por uma crise no casamento, na família, no trabalho? Qual é a sua primeira atitude? Segundo esse salmo, a nossa primeira atitude deve ser o quê? Oração. Deve ser orar. Essa deve ser a minha e a sua atitude, a primeira, quando nós passarmos por um momento de crise, de angústia. Então, se a primeira atitude é orar, a segunda atitude é examinar o coração. Olha o que Davi, ele diz lá no verso 4, na parte B. Ele diz assim, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Examine o coração. Vamos fazer um exercício. Qual é a nossa primeira atitude quando nós passarmos por um momento de angústia? Qual que é? Oração. A segunda, qual que é? Examinar o coração. Quando Davi ele pediu isso, ele estava dizendo que nós deveríamos analisar o nosso coração. Deveríamos consultar a nossa consciência quando nós passarmos por momentos de aflição. Ou seja, devemos fazer uma reflexão para descobrirmos qual é a causa da nossa angústia. O que está nos causando essa tristeza?
Então, devemos entregar esse problema, essa dificuldade nas mãos de Deus. Todo cristão, ele passa por tempestades. Isso é inevitável e inescapável. Se você nunca passou por uma tempestade na vida, não estou falando de tempestade literal, estou falando de problemas, não se preocupe, fique tranquilo que vai chegar o seu momento. Claro que eu não sou um profeta do caos, mas estou repetindo apenas aquilo que Jesus disse. No mundo tereis. O cristão passa por 2 tipos de tempestade. A primeira tempestade é aquela tempestade que nos sobrevém para aperfeiçoar o nosso caráter. E essa tempestade pela qual nós passamos, ela vem, não é porque nós estamos em desobediência, estamos em obediência a Jesus, mas mesmo assim, passamos por essa tempestade para que o meu caráter e o seu, esse caráter ele fique à semelhança de Cristo. A segunda tempestade pela qual um cristão passa é a tempestade da correção. É a tempestade que vem porque nós estamos errados. E essa tempestade vem para corrigir a nossa rota e para nos mostrar que nós estamos errados. Então, quando nós passarmos por uma aflição, por um momento de angústia, devemos parar e refletir no nosso coração. Senhor, o que eu estou passando é culpa minha? Eu tenho culpa no cartório? O que será que eu fiz? Se você perceber que não, amigo, fique tranquilo. Essa tempestade é para você amadurecer. No entanto, se você descobrir que tudo isso que está acontecendo é culpa sua e você tem a coragem de deixar de lado o vitimismo e você assumir que você causou esse tipo de problema, o que você precisa fazer? Se arrependa e corrija. Portanto, no momento de aflição, a primeira coisa que eu e você precisamos fazer, o que é? Orar. Vamos dizer comigo? Vamos lá. Quando o cristão passa por um momento de angústia, qual a primeira coisa que ele deve fazer é? Você nunca mais vai esquecer disso. A segunda coisa, o que é? Examinar o coração. É isso que nós precisamos fazer. É curioso a palavra que Davi ele utiliza aqui. Ele diz assim, olha, no verso 4, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Essa palavra sossegai do hebraico damam. Ela tem diversos significados, todos eles se aplicam a essa circunstância. O primeiro significado que pode trazer é estar em silêncio. Quando você passar por aflição, reflita, fique em silêncio. Segunda possibilidade de uma tradução é estar calmo. E a outra é esperar. Tem pessoas que ao passar por momentos de aflição, elas não se contêm. Elas não param de reclamar, não param de falar, não param de esbravejar, não param de lamentar, descontam nos outros, descontam na esposa, descontam nos filhos, descontam no cachorro, no gato, no objeto. Filho e filha, sossegai, reclame menos, fique mais em silêncio. Aguarde pelo Senhor, espere de maneira tranquila, fique calmo, examine o seu coração e sossegai. É fácil a gente se irar com os pecados dos outros, muito fácil. E ao mesmo tempo em que nós nos esquecemos dos nossos próprios pecados, e quer saber, Davi ele passou exatamente por essa situação. Lá em 2 Samuel, capítulo 12, o profeta Natã chega para Davi e fala assim, tu és o homem. Se você tiver curiosidade, o que significa essa frase, hoje à tarde lê 2 Samuel, capítulo 12. No entanto, nós precisamos perceber que, ao invés de ficar virando de um lado para o outro na cama, por causa da atitude do outro, devemos fazer uma introspecção e ver se não há no nosso coração pecados que precisam ser confessados. Quando você passar por um momento de angústia, de aflição, ore em primeiro lugar. Segunda coisa, consulte o seu coração. Então, quando você orar, quando você consultar o seu coração, tem uma terceira coisa que você precisa fazer. Você precisa fazer o que é certo. Olha só o que Davi ele diz no verso 5.
oferecei sacrifícios de justiça. Quando Davi ele examinou seu coração, quando ele orou, examinou seu coração, Deus mostrou para Davi o que ele deveria fazer com a sua angústia. Ele deveria oferecer sacrifícios de justiça, mas afinal, o que significa isso? Nós podemos presumir que Davi estava diante de um grande dilema. Davi, ele podia fazer o que era fácil ou fazer o que era certo e justo. Não se esqueça da circunstância pela qual Davi escreveu esse salmo. Ele havia fugido do seu filho Absalão. Davi, no entanto, tinha um serviço secreto à sua disposição melhor do que o Biden tem hoje. E Davi poderia apenas dizer uma palavra e resolver todo o problema. Você se lembra quando Saul perseguiu Davi? Davi, ele ficou em um dilema. Eu faço o que é fácil ou eu faço o que é certo? Então, em uma noite, foi lá, cortou um pedacinho da capa de Saul para mostrar para Saul que ele poderia fazer o que é fácil. Mas ele então decide fazer o que é certo. Eu jamais vou tirar a vida de um ungido de Deus. É Deus que resolve. Davi então se encontra de novo em outro dilema. O que ele vai fazer? Ele vai fazer o que é fácil ou ele vai fazer o que é certo? Mas Davi ele não poderia conviver com a culpa de fazer o que era fácil. E quando ele teve esse diálogo com Deus, ele resolveu colocar toda a sua energia, toda a sua força para fazer o que era certo. Olha, fazer o que é fácil no casamento é quando você não assume as responsabilidades, você culpa o cônjuge por todos os problemas que o seu casamento tem, ao invés de você assumir o seu papel que lhe cabe dentro da família e reconhecer os seus próprios erros. Fazer o que é fácil dentro de um casamento é você dormir no sofá quando há briga, em vez de você procurar o cônjuge resolver através da reconciliação. Fazer o que é fácil dentro da família é você permitir que os seus filhos vivam sem limites e ser criado, educado pela mídia, ao invés de você assumir a obrigação divina de ser o protagonista na educação dos seus filhos. E tem para o namoro? Tem. No namoro, fazer o que é fácil é você procurar alguém que satisfaça a sua carência emocional e sua solidão amorosa através do sexo descomprometido, tratando o outro como se fosse um objeto em que você pode descartar quando não dá mais certo. Ao invés de você ter um namoro santo, debaixo da oração, guardando a intimidade para o casamento e ter a bênção de Deus. E na igreja, fazer o que é fácil é você viver apenas o eu e esquecer-se do nós. É você achar que somente você tem a maneira certa de fazer as coisas. Em vez de você se abrir para o diálogo e você perceber que pode existir inúmeras maneiras de fazer algo dar certo, diferente das quais você imagina que é a única que pode. Fazer o que é fácil é você ignorar aquele irmão, aquela irmã, com quem você teve uma desavença, atendendo a voz da cega arrogância e do orgulho ferido. Em vez de você ouvir a voz de Cristo, que está lá escrito em Mateus capítulo 18, verso 15, que Ele nos convida, que Ele nos impulsiona a buscar a paz e a reconciliação. Queridos, fazer o que é fácil é muito fácil. Mas fazer o que é certo envolve sacrifícios. Fazer o que é certo envolve o sacrifício do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Fazer o que é certo envolve gastar o nosso tempo e algumas vezes até os nossos recursos financeiros. Não pegue atalhos. Não faça o que é fácil, se isso for errado. Faça o que é certo. Escolha fazer o que é certo. Então você vai perceber que aquilo que deu certo para Davi pode dar certo para você. E aquela angústia, aquele estresse
que Davi estava enfrentando, e ele poderia dizer, olha, em paz me deito e logo pego no sono, também vai funcionar para você. Então você vai perceber que toda a sua angústia, toda a sua aflição, quando você orar a Deus, quando você consultar o seu coração, quando você fazer o que é certo, você vai perceber que a sua angústia, a sua aflição, vai dar lugar à paz. Você vai perceber que a angústia e a aflição vai dar lugar à confiança no Senhor. Então você pode ter uma das melhores noites que nenhum ansiolítico, né, pode lhe fornecer. E por fim, a quarta atitude que você deve ter quando você passar por aflição é confie em Deus. Então vamos fazer um breve resumo para a gente terminar. Primeira atitude, orar a Deus, ore ao Senhor. Segunda, terceira, faça o que é certo. E a quarta, então, confie em Deus. O Salmo 4 termina com palavras de plena confiança em Deus. E diz assim: em paz me deito e logo pego no sono. Porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Amigos, isso aqui é fruto de uma fé irrestrita em Deus. Pastor, parece fácil demais de dizer e difícil de fazer. Tome os passos, ore, examine o seu coração, faça o que é certo. E você vai ver que, como consequência dos 3 passos anteriores, você vai passar a confiar em Deus dessa maneira. E você vai ter a certeza que Deus, Ele é bom, e que Ele cuida de você, que Ele cuida dos seus filhos, que Ele cuida do seu trabalho, que Ele está no controle daquela situação que tem tirado a paz do seu coração. Confie em Deus e deixe Ele agir. Entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Portanto, queridos, no momento da aflição, no momento da angústia, busque a Deus em oração. Ele ouve as suas orações. Ele está atento ao que se passa com você, dentro de você e fora de você. Consulte o seu coração. Entregue as suas dificuldades a Deus. Faça o que é certo, então confie no Senhor. Que Deus te abençoe. E que neste sábado, nessa semana, se você passar por algum momento de aflição, e pode ser que isso aconteça, lembre-se, ore, consulte o seu coração. O que mais? Faça o que é certo e confie em Deus. Que Deus te abençoe. Vida de tristeza, desespero e temor, tanto ódio nesse mundo, tantos olhos sem amor. De um lado está o homem sem afeto natural, e do outro Pai bondoso para libertar do mal. Deixe Deus trabalhar, como um vaso moldar. Quanto mais o aceitar, mais sua vida vai mudar.
Só Jesus pode dar vida eterna e um lar. Nosso oleiro, nosso Pai, quer agora restaurar você. Uma vida de tristeza, desespero e temor, tanto ódio nesse mundo, tantos olhos sem amor. São histórias diferentes, tão difíceis de entender, mas Jesus continuamente abre os braços para você. Deixe Deus trabalhar, como um vaso moldar. Quanto mais o aceitar, mais sua vida vai mudar. Só Jesus pode dar vida eterna e um lar. Nosso oleiro, nosso Pai, quer agora restaurar você. E agora reconheço ter valor, pois no momento em que Ele me tocou, velho homem transformou em um vaso de amor. Deixe Deus trabalhar, como um vaso moldar. Quanto mais o aceitar, mais sua vida vai mudar. Só Jesus pode dar vida eterna e um lar. Nosso oleiro, nosso Pai, quer agora restaurar você. Você restaurar, Ele quer restaurar você. Amém. Querido Deus, que a Tua palavra possa fazer morada no nosso coração. Possamos refletir cada vez mais em Tua palavra. Que a nossa vida seja moldada. Que a nossa vida seja regida pela Tua palavra. Portanto, nos abençoe. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.